E eu falo que o podcast nasceu para me curar. Porque eu sempre fui dos bastidores, construir coisas grandes, mas sempre dos bastidores. E assim, eu sempre colocava meu time para apresentar, vai lá, faz. E eu precisei entender que assim, a minha comunicação é algo que eu gosto de levar transformação, transmutação, regeneração para as pessoas. Então eu precisava olhar para a câmera. O primeiro podcast que eu fiz, todo mundo fala, não, Ju, não dá para perceber. Parecia que tinha assim, queimava por dentro. Eu falava, Jesus, que ridículo. Quando eu escutei, eu falei, jura que eu falei assim? Então, assim, é muito mais sobre nós do que sobre o outro. O outro não percebe, né, esse nosso medo. Então, é uma crença muito grande nossa aqui. E eu falo isso pra quem tem medo, quando vai fazer um curso de oratória, enfim. Você vai entender que é muito mais sobre um medo seu do que o julgamento do outro. Exato. Bem-vindos a mais um episódio do Vênus Group. Hoje eu estou com uma pessoa que me inspirou. Eu conheço pouco ela, mas o pouco que eu conheço é uma mulher inspiradora, além de linda. Assim, todo mundo vai ver aqui o quanto linda ela é. Fernanda Faveron, maravilhosa. Eu acho que ela tem uma jornada linda para dividir e a gente estava falando sobre isso. Como é importante pessoas como nós que se coloca nessa arena para poder dividir a vida, para mostrar para todo mundo que a vida não é perfeita e que existem os momentos de transição, de rever jornadas, e acho que ela tem muito isso. Para vocês se sentirem também naquele... Alguém aqui vai ser impactado com isso. Então, assim, poxa, eu tô passando por esse momento. Olha só que história linda e inspiradora. Então, bem-vinda, Fê. Muito obrigada por estar aqui comigo e dividindo a sua história. Obrigada eu pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui contigo. Realmente... Te conheci, né, no evento do G4 e até foi numa vivência que eu sou uma pessoa que eu me entrego, né, em tudo que eu faço. E eu acho que talvez tenha até sido essa entrega que gerou o começo dessa conexão. E fiquei muito feliz com o convite mesmo, me sinto muito honrada. Obrigada. Bem-vinda. Eu falo que nenhuma conexão é por acaso, sempre tem uma semente, são trocas, né? Nós somos feitos de corpo, mente, alma, então assim, tem que estar tudo conectado. E não é fácil, né? Não é fácil, ainda mais a gente vivendo esse momento de transição, muitas pessoas em transição. Então, assim, eu tava gravando antes, eu fui almoçar e, assim, o assunto do momento, em qualquer roda que você chegue, em qualquer eu tava jantando com pessoas incríveis. E, assim, eu não sei para onde ir, eu quero me mudar, eu quero mudar de carreira, eu quero rever. Tá todo mundo passando, porque estamos numa mudança de era mesmo. A gente tá entrando numa era de aquário, tem toda, assim, sem misticismo, mas existe, né, uma transição entre o material e o mental. Então, estamos entrando numa era mental, que tem tudo a ver com o que você traz hoje, que é da inteligência artificial, da agilidade, da falta, da não fricção de informação. Então, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória e daí depois a gente vai entrar aqui na Live Now, que eu acho incrível. Então, bora lá. Bom, eu comecei a trabalhar, acho que até antes de começar a falar, quando você fala que está realmente... transição é um assunto muito cotado, muito em voga hoje em dia, e eu acho que muito acontece também por conta da internet, né? A gente, em 40 anos aí, essa evolução de tecnologia que nós tivemos, eu nasci no offline, e tudo que, imagino que você também, né? A mesma idade. E tudo que a gente já presenciou, já viveu, tipo, já trabalhei com pessoas que estavam em empresas há 30 anos, né? Os objetivos eram outros, o propósito de vida era outro. Então, acho que toda essa agilidade do mundo de hoje em dia também faz com que as pessoas entendam que a gente não precisa ser uma coisa só, a gente pode ser multi. Nós somos seres multifacetados, né? Eu falo que a gente tem várias, não é máscaras, mas você hoje pode ser a Fê da Live Now, a Fê esposa, a Fê amiga, e você pode ser a Fê empreendedora, executiva, né? A Fê que sobe no palco e faz uma apresentação para milhares de pessoas. Então, a gente começou a descobrir outros artefatos nossos, Com né? certeza. A gente conseguiu outras capacidades, porque começou
começou a chegar muito mais informação pra gente. E isso começa a te cutucar, você fala, opa, eu também gosto disso, né? Então a gente teve uma acessibilidade à informação muito maior. Né? E tá tudo bem. E tá tudo bem. Mas eu não vou te cortar, vai lá, Não, Fê. imagina. Bom, eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, sou do interior de São Paulo, São José do Rio Preto, e comecei a trabalhar como modelo. Ganhei um concurso de Miss Baby 89, meu Deus do céu. E comecei a trabalhar como modelo, até que eu fui convidada, na época, pelo Marcos Pantera, que era dono da agência Táxi, irmão da Monique Evans, a trabalhar em São Paulo, só que eu tinha 9 anos. E aqui, na época, o pessoal começava a trabalhar com 13 anos de idade. Ele falou, quando você tiver uns 13, eu quero que você venha para São Paulo e trabalhe com a gente lá na agência Táxi. Falei, ok. Trabalhei muito em Rio Preto. E aí, quando eu tava com 13 anos, eu vim para cá, fiz o meu book e comecei a trabalhar. Fiz muitas revistas, dentre elas Capricho. Nossa, fiz Pacalolo na Capricho. Nossa, tipo, era o sonho de qualquer menina, né? E, enfim, fiz comerciais. O primeiro comercial da Coach, na época que eles estavam só no Sul, eu fiz aqui com eles. E tive alguns convites para trabalhar também no Japão e na Austrália. Só que eu sempre fui uma pessoa muito dedicada aos estudos. Eu nunca deixei de lado, né? Tipo, porque eu tô trabalhando como modelo. Eu fazia bate-volta aqui em São Paulo, junto com a minha mãe, sempre, porque eu era criança, né? Mas era a primeira aluna da escola. Cheguei a ganhar bolsa. Eu sempre fui de me dedicar muito, sabe? E quando surgiram essas oportunidades, e eu sou uma pessoa que uma das minhas paixões é viajar. Eu acho que assim... eu também. Viajar é o melhor investimento que a pessoa pode fazer na vida. Eu falo que se eu tivesse, sei lá, mais jovem, morado fora, que é uma coisa, que é um sonho que eu quero muito realizar, que eu nunca morei fora do país, eu acho que hoje em dia eu seria do mundo. Mas, enfim, fiquei lá em Rio Preto e falei assim, quando eu me formei no 3º colegial, eu falei, tá bom, agora eu vou trancar a faculdade, vou passar, trancar a faculdade e vou trabalhar como modelo fora do Brasil. Só que não foi o que aconteceu. Eu escolhi fazer relações internacionais, porque eu também tinha vontade de ser o quê? Embaixadora. Queria prestar Instituto Rio Branco, em Brasília. Que legal. E também, porque eu sou apaixonada pelo mundo. E o curso de Relações Internacionais, na época, era muito novo. Só tinha em Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo, sim, que não tinha formado a primeira turma ainda na PUC. E é um curso multidisciplinar. Você aprende um pouco de tudo, política, economia. E desde então, você vê que na minha raiz já tem essa coisa de ser multi, não ser só uma coisa só. E de comunicação, né? Muito forte. E também. Porque você tem que estar muito aberta. Muito aberta. Se bem que meu primeiro trabalho de apresentação na faculdade, eu quase desmaiei. Mas é normal isso. Gente, as outras pessoas das outras salas vieram até a janelinha, assim. Eu travei eu vou falar sobre o direito na Índia. Eu vou falar sobre o direito na Índia. E eu não saía disso. Então, as pessoas hoje em dia olham e vê a Fernanda falando, se apresentando, trabalhando como mestra de cerimônias. Não imagina que aqui existia uma pessoa muito tímida que quase realmente desmaiou na frente da sala de tanto nervoso. E é um exercício de crença limitante. Você quebrou. Eu sei, eu tinha muita dificuldade de estar na frente de uma câmera. E eu falo que o podcast nasceu para me curar. Porque eu sempre fui dos bastidores, construir coisas grandes, mas sempre dos bastidores. E assim, eu sempre colocava meu time para apresentar, vai lá, faz. E eu precisei entender que assim, a minha comunicação é algo que eu gosto de levar transformação, transmutação, regeneração para as pessoas. Então, eu precisava olhar para a câmera. O primeiro podcast que eu fiz, todo mundo fala, não, Ju, não dá para perceber. Parecia que tinha, assim, queimava por dentro. Eu falava, Jesus, que ridículo. Quando eu escutei, eu falei... Jura que eu falei assim? Então, assim, é muito mais sobre nós do que sobre o outro. O outro não percebe, né, esse nosso medo. Então, é uma crença muito grande nossa aqui. E eu falo isso pra quem tem medo, quando vai fazer um curso de oratória, enfim. Você vai entender que é muito mais sobre um medo seu do que o julgamento do outro. Exato, né? Total. É uma questão sua mesmo. E é o que eu falo. Eu falo assim, pessoal, tenho medo. Vai com medo mesmo. Porque a consistência, a constância... é o que vai fazer você ter sucesso em tudo na vida. Que até depois a gente vai colocar a live shop no meio, porque não adianta... live shop não dá resultado. Você faz uma vez na vida?
Não, eu sempre, em todas as Né, mentorias, eu falo coerência, consistência, integridade. Então, assim, no que você fala que é a verdade. Então, se você não tem consistência, nada. É a mesma coisa na sua rotina. Se você não se prioriza e não tem consistência, a doença vem, Com a depressão certeza. vem, a ansiedade vem, porque você está se colocando em último na fila. Então, assim, mas não vamos entrar nesse assunto. Vai, Fê, conta que é a sua jornada, senão eu mergulho aqui. Bora lá. E fui fazer faculdade, comecei a fazer faculdade. E durante o meu curso, no segundo ano de faculdade, eu recebi um convite para trabalhar no SBT, no programa Fantasia. Lembra do Fantasia no ar, as 80 sim. meninas e tal? Eu falei, tá, vamos ver como que é isso. Só que eu queria já entrar como apresentadora, né? Só que eles, não, Fernanda, tem que entrar com todas as meninas, que aí depois o Silvio faz uma triagem para ver quem que vai ser a apresentadora. Na época já tinha 5 apresentadoras. E eu comecei a trabalhar no SBT. Até que um dia o Silvio Santos precisava de 4 assistentes de palco. Nos programas Tentação, Sorteio da Telecena e quando tinha o Troféu Imprensa. E aí ele fez um teste com as meninas do Fantasia e escolheu eu, a Simone Bayer, a Juliana Domingues e a Patrícia Salvador, que a Paty foi a que ficou mais tempo. Eu trabalhei no SBT de 98 a 2001. Então eu fazia faculdade. Eu venho de uma família, meu pai sempre batalhou muito e a gente vindo de Rio Preto, custo de vida totalmente diferente, as oportunidades que eu tinha no interior aqui em São Paulo, nossa, imagina. Quando eu fui ver preço de curso de inglês aqui e eu caí justo, tipo, numa Berlitz, assim, eu tomei um susto, eu falei, oi, tipo, era muito surreal pra mim. E aí até pedi bolsa restituível na PUC. E no primeiro ano meu pai pagou. E a partir do segundo ano eu comecei a trabalhar. Eu falei, não, eu preciso ajudar meu pai, né? Porque também não tinha condições. E comecei a trabalhar no SBT. E fazia assim, trabalhava no SBT, fazia desfile de noiva, fazia estágio de relações internacionais. Era uma loucura. Uma loucura, tipo, ônibus, metrô, trem, aquela correria toda. Me formei em 2000. Começo de 2001, comecei a prestar os processos seletivos. Porque aí, mais uma vez, coração e a emoção e a razão. E aí eu falei assim, tá, vim para São Paulo, terminei minha faculdade, investi tanto. E que eu gosto muito de trabalhar na TV, amo. Mas a TV é muito incerta. E aí eu priorizei os estudos e falei, vou prestar processos seletivos para ir para o mundo corporativo. E se caso eu não gostar, eu volto para a TV. Fiz vários processos seletivos e passei no da extinta Arthur Andersen, que era uma das Big Fours, né? De consultoria, auditoria, que hoje, na época, foi depois que faliu, foi comprada pela Deloitte. Passei 6 meses de processo seletivo. Fizeram teste de tudo, inglês, psicotécnico, até exame de sangue. Nossa! Até exame de sangue o pessoal da Andersen fez. Foi a única empresa que eu trabalhei que eu vi isso daí. Eu nunca vi isso também, de exame de sangue. Foi 2001. E imagina, eu tinha estudado relações internacionais, política, economia, sociologia. E aí eu fui cair em auditoria. Débito e crédito, para mim, era o que eu via no banco. Eu nunca tinha aberto um Excel. Caí lá, porque eu me apliquei para um cargo e depois na entrevista com um sócio, ele falou, Fernanda, tudo bem, só que você vai trabalhar em auditoria externa. Eu, tá bom. Tipo, não tinha Mas ideia nada é por acaso, nada. do que era auditoria externa. E fui para auditoria externa. E antes, então, trabalhava no SBT. E aí, quando me falaram que eu tinha passado no processo seletivo, ai, meu Deus do céu, deu aquela dor no coração. Falei, ai, caramba, eu vou ter que sair do SBT. E aí, eu fui falar com o Silvio. Silvio, preciso de 5 minutos, porque o Silvio é uma pessoa, na TV, é claro, ele é um personagem, né? Sim. Mas é uma pessoa muito séria. Você não tem essa abertura de, vai, Silvio, conversar. Não, o Silvio chega, vai pro camarim dele, depois vai pro palco. E quando ele chega no palco, ele se transforma e faz as brincadeiras e tal. Mas o Silvio é uma pessoa muito profissional.
E a gente não tinha essa abertura. E aí, nessa ida pro palco, eu peguei o Silvio saindo do camarim e falei, coração a mil. Silvio, eu precisava falar 5 minutos com você ali. 5 minutos é muito tempo, Fernanda. Falei, eu precisava dar uma palavrinha com você, né? Não, tá bom. E aí fomos, gravamos os 4 programas que a gente gravava. E aí, na hora de ir embora, passava primeiro pelo camarim dele, depois o nosso tava lá no fundo. Ele falou, você não queria falar comigo? Falei, queria. Que eu imaginei que ele nem fosse mais falar comigo. Sentei lá no camarim. E aí eu falei, então, Silvio, acontece isso. Eu me formei na faculdade, precisei processo seletivo. Ele, você estudou na PUC? Eu falei, na PUC. Na PUC? É na PUC. Aí ele perguntou de novo, eu falei, na Pontifícia Universidade Católica, né? Ele fiz PUC também. Ele falou, nossa, você é CDF e tudo. E aí ele falou assim, e aí o conselho dele foi muito como se fosse um pai. Que ele falou assim, Fernanda, na TV realmente as coisas são muito imprevisíveis, inconstantes. Nem tudo depende de mim. Então, se eu pudesse te dar um conselho... Sim, vá seguir isso e tal. Nossa, aí eu saí da SBT. Foi a única empresa que eu saí chorando. Porque eu amava trabalhar. E fui me aventurar na auditoria. Primeiro mês, um curso de contabilidade básica, que aí eu fui aprender balancete, débito, crédito, ativo, passivo, tipo... Até que eu cheguei no primeiro job, e aí o senior virou pra mim... você abre o Excel, puxa somatório e tal. Eu olhava assim, aí pra minha sorte, tinha um menino que tinha feito Relações Internacionais na UNB, em Brasília. Ele olhou pra mim assim, ele sabia que eu tinha estudado RI. Aí ele falou assim, você não sabe mexer em Excel, né? Eu falei, não. E assim, foi incrível. Na auditoria eu passei por diversas empresas. Fiz inventário. Gente, o que eu contei de rosquinha de coco da Mabel até dia 24 de dezembro. Olha... Mas isso é uma escola, isso é o que te dá repertório. Não, e assim, e é um aprendizado. Sim. A gente trabalhava tanto para ganhar isso aqui, porque a auditoria pagava muito pouco, mas assim, o aprendizado, o crescimento pessoal e profissional que eu tive, gente, não... Mas a colheita vem depois, né, Fê? Assim, quando eu tive que escolher, eu trabalhei com moda, eu fiz PUC também, fonoaudiologia, depois que eu fui fazer moda, e quando eu tava na pós de moda, eu entrei na Quicksilver, que já era a gringa que tava aqui, não era mais da empresa brasileira que tocava antes, e daí que aconteceu? Eu construí a minha carreira em moda, em produto, marketing. E quando eu tive a Sophie, eu parei um tempo e falei, vou voltar para o mercado. Parei muito pouco. Acho que eu nunca consegui parar. Assim, eu prestava consultoria, mentoria. Mas enfim, por que eu quis chegar? Quando eu fui voltar, eu tive um convite de uma empresa para voltar como diretora de produto. E tinha a Canui. E a Canui apareceu do nada, assim, a gente precisa de alguém em produto comercial, não sei o quê. Por que eu quero contar isso? Porque as pessoas olham agora e vê assim, família, casamento, não sei o quê. Ninguém sabe o perrengue. Eu tenho várias histórias. Eu morei fora, mas meu pai não queria. Então, eu tinha que ter 3 trabalhos para me sustentar em Londres. E assim, meu pai não queria. Hoje, assim, super bem resolvida com meu pai. Ele, assim, era a consciência que ele tinha. Ele não queria a filhinha dele lá. Sim. Mas eu fui, enfim. E daí, quando eu falei assim, cara, eu vou pra Canui. Porque eu gosto de construir coisas novas. Eu gosto e eu tenho essa coisa da construção, do ímpeto de montar times. E, cara, foi exatamente isso. A gente teve sucesso, sim, teve a fusão depois, Brequivô, mas eu construí, eu tinha que ir para fazendas, fábricas no meio de fazenda e comendo bandejão no meio do gado. Entendeu o que você tava falando? E sim, tá tudo bem. E tudo bem. E também tinha que, bipar, fui pra China, a gente tinha coleção que chegava e vinha com código de barra errado e tinha que fazer auditoria no final de semana. Era a gente que ia. Exato. Então, assim, carregava pallet e tudo. Essa aqui, olhar de fora é muito diferente, mas essa construção é a mais rica, porque te torna um ser humano melhor também. Com certeza. Né? Eu brinco que a única coisa que eu me recusei na auditoria a fazer foi na época que a gente auditava a Mabel, lá em Goiânia, Aparecida de Goiânia, e tinha os silos de trigo. E para você ver o nível que tá o trigo, você tem que subir por fora e entrar com a escadinha por dentro. Só que se você escorregar,
você cai lá no trigo e afunda. Aí eu falei pros meninos, falei, ó, gente, de boa, a única coisa que eu não faço é subir nisso daí. Porque são silos gigantescos. Então, assim, as coisas de contar, sorvete, câmera fria, de entrar assim, ó, ficar tipo 1 minuto, encher de gelo, porque é tão frio. Enfim, e aí eu trabalhei na Andersen, da Andersen eu fui pra Nestlé, fiquei... Como eu tenho essa paixão pelo mundo, eu falo outros idiomas. E na época, a Nestlé, a sede, a Vevey, lá na Suíça, mandou uma equipe para auditar a Nestlé Brasil. Então, veio um francês, um italiano, Marco Gambarini, meu, figura, e um suíço. E precisava de alguém que falasse outros idiomas, e eu fiquei com essa equipe deles. Fiquei 3 meses. 3 meses, sem um sábado, um domingo. Eu chegava na Nestlé às 9 horas da manhã, e não saía antes das 2, 3 horas da manhã. E assim, eu não tinha carro. Eu pegava a condução. Eu cheguei ao ponto de chegar lá na Ana Rosa, peguei o ônibus da Berrine, fui até a Ana Rosa, e chegar lá, não tem. O ônibus já parou de funcionar. E eu não tinha como ir para casa. É claro, tive que pegar um táxi. E aí, depois, até conversando com os meninos, como eles eram de fora, a Nestlé Brasil tinha alugado, lembro certinho, um Meriva para eles. E eles ficavam no hotel muito perto. Só que como a gente passava o dia inteiro trabalhando, eles nem catavam um carro. Aí chamava Alain, né? O seu Berset. Ele falou assim, Fernandona... Né? Eu sempre trabalhei com homem, então assim, quando você trabalha muito com homem, você acaba virando um deles. Total. Né? Ô, Fernandona, você sabe dirigir? Eu falei, sei. Só que assim, meu pai não tinha carro, eu não tinha carro. Eu tinha tirado carta, ponto. Mas eu não tinha experiência em dirigir. Você não bateu o carro com esse povo dentro? Não, mas assim, antes... Aí eles... Fernanda, porque não dá pra gente ficar pagando táxi pra você todos esses dias, porque a gente tá saindo muito tarde e tal, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Então, você vai ficar com o nosso carro. E aí, você deixa a gente no hotel, vai pra sua casa, e de manhã você passa no hotel, pega a gente vem pra Nestlé todos juntos. Ok. Pra sair, primeiro dia que eu catei esse carro, pra sair com essa Meriva de dentro do estacionamento da Nestlé, eu morri acho que umas 3 vezes com esse carro. Aí o Marco falava assim, Alain, a Fernandona vai morrer, ela não vai chegar na casa dela. Ele, Fernanda, você sabe de... Não, eu sei. E fui esses 3 meses. Eu falo que eu aprendi a dirigir ali. Fui na marra. Eu lembro que no dia seguinte, eu morava em Perdizes. Era ali na Berrine. Falei, nossa, eu vou ter que pegar Rebouças. Aquele monte de farol. Falei, se eu morrer em todos eles, eu tô ferrada. Aí eu saí, tipo, 2 horas antes de casa. Assim, pra dar tempo de chegar. E fui me acostumando no final das contas. Eles tiravam a chave do contato, assim, e jogavam pra trás. Vocês estão loucos? Fernandona, é testando, é pra quando você tiver seus filhos. Gente, vocês são terríveis. E eu trabalhei com eles, assim, 3 meses, sem um sábado, um domingo. O último dia antes da apresentação pro presidente da Nestlé Brasil, do relatório, eu lembro que eu saí 20 para 7 da manhã da Nestlé. Eu tinha entrado às 9 da manhã do dia anterior. Eu falei, meninos, eu vou pra casa tomar um banho, porque senão daqui a pouco eu vou pegar trânsito pra ir pra casa, tem que voltar pra fazer a apresentação, enfim. Da Nestlé, fui pra Friboi, grupo JBS, e fui me aventurar na auditoria interna de controles de processos, e era o quê? Abate. Então, eu vi do boi vivo ao boi empacotado, o processo inteiro. Eu até falo, quem conversa comigo sabe, eu descrevendo as coisas de como o boi... não sou vegetariana, não sou vegana, mas o boi sabe que ele tá indo pra Sabe. O mugir dele é diferente. Qualquer bicho, o porco, ele sente também. É impressionante, assim. E você vê você vê um boi pendurado, um atrás do outro, assim, no teto, por uma pata. E o pessoal... com as... Ai, não. É, assim, chocante. E aí você vê que o que a gente não come aqui é aproveitado em outro canto do mundo. Tipo, até a medula do boi lá na China é exportado porque na China eles comem.
A única coisa que do boi não é aproveitado é o berro pra fazer buzina, porque não dá. Mas gente... Eu fiquei pensando, o que é berro? O berro, né? É a única coisa, porque se desse, eles aproveitariam. Porque tudo, gente, Tudo. o pelo, o couro, enfim, é uma Tudo, loucura. Viajei, fiquei 1 mês em Presidente Epitácio, que é uma cidade que não tem nada. Então, assim, e sempre equipe de meninos. E aí, você falando de bandeja, foi lá, que eu lembro que a gente foi fazer um inventário que começava às 5 horas da manhã. Então, tomamos café muito cedo, 10h30 da manhã, a gente estava almoçando lá no bandejão. E não é bandejão, comida no prato, não. É comida na bandeja de alumínio direto. E bora comer o talher batendo ali. E, gente, e bora, né? Não tem... isso aí. Eu falo, comigo não tem frescura, não. Às vezes as pessoas olham, acham... Tem uma imagem assim, ai, que a Fernanda... Gente, quem me conhece sabe. Eu sou muito de boa. Da Friboi, eu fui para uma empresa de próteses e implantes ortopédicos. Eu cuidava da importação desses implantes. Aprendi muito também. Cara, é muito legal, né? Porque você vê, é um tipo de trabalho, é uma função, mas como você consegue transitar em várias áreas, né? Exato. Eu acho muito legal isso. E eu saí um pouco da auditoria, não porque eu não gostava, porque é muito... Eu adoro ir para chão de fábrica. Eu também. Eu adoro ir pra fábrica entender também. o processo. Tanto que o meu marido, Alan, ele até brinca, ele fala assim, você tem a cabeça de auditora, porque você quer construir. Eu falei, claro, eu passei anos construindo fluxogramas. É a esteira, né? Você vai fazer toda a esteira do processo. Então, eu tenho essa coisa que ficou um pouco, né, no meu lado pessoal, porque para mim tem que fazer sentido. Eu tenho que achar um caminho. E eu saí da auditoria porque eu viajava muito. E assim, eu tinha minhas vontades de continuar meu curso de francês, de fazer o meu flamenco. E aí até eu falei, não, porque assim, como eu viajava, passava 1 mês fora, você não consegue ter nada fixo aqui. Sei. E aí eu falei, não, surgiu essa oportunidade de trabalhar nessa empresa que é aqui em São Paulo e tal. E fui, e trabalhei 4 anos. E até que chegou um belo dia. Na verdade, o bichinho da TV, quando pica você... Não, eu ia falar isso. Ele fica ali. E as minhas amigas ainda trabalhavam. Aí eu ficava olhando, ai, gente. Ai, se eu tivesse ficado. Ai, que o Silvio gostava tanto de mim. Ai, que não sei o que, nananana. E aí, menina, eu fui. Não sou muito... Você falou de esoterismo e tal. Uma pessoa me indicou uma mulher pra jogar cartas. Uma sei taróloga. lá, se era tarô, o que era, porque, enfim. E aí eu fui lá. E aí... Falei, ai, vou perguntar pra ela. Falei, então... Adoro, porque todo mundo gosta, todo mundo vai e todo mundo tem um pezinho assim pra trás. Falar. Eu falei, gente, porque eu ficava com essa preocupação na época, eu já tava com 30 anos. E assim, eu venho de uma fase de modelo que começava muito cedo, 30 anos já tava velha. Então eu achava assim, não tem mais pra mim. Mas aquilo... Aí eu falei, então, falei pra moça, você vê alguma coisa de TV e tal aí? Porque... eu quero voltar, mas eu também não sei. Tô há 8 anos no mundo corporativo, me desliguei totalmente né? Aí ela falou, olha, Fernanda, não tem, se você entrar, com certeza, tal. Eu falei, jura? Aí eu falei, mas como será que eu vou entrar? E aí uma dica que eu dou para todo mundo que quer fazer transição de carreira, faça um curso. Eu acho que o curso, ele vai te dar essa certeza, se é realmente aquilo que você quer, e vai também te proporcionar o networking, se caso você resolver. Você fura a bolha. Exato. Né? Você fura a bolha. E aí, enquanto eu trabalhava nessa empresa, tinha meu salário, imagina, auditora, planilhada, minhas contas, pegava, ticava, enfim, coisa de doido. Sabia exatamente quanto eu ia receber no final do mês. Eu vi um curso técnico de locutora noticiarista de telejornal no Senac. Custava o olho da cara pro que eu ganhava. Mas eu falei, sabe de uma coisa? Vou me dar de presente. Não sei se eu vou trabalhar com isso ou não, mas eu vou me dar. Fui lá, fiz o teste, porque tinha uma prova, porque é um curso técnico, tem DRT, 6 meses de curso. E fiz, passei. E
foi uma transformação esse curso. Inclusive até o Doni Denútil, a Fê Brandão, tipo, conheci várias pessoas que na época o Doni, né, que passou pela Globo, tudo, e hoje está nos Estados Unidos, ele estava no banco ainda também. Então todo mundo fez uma transição de carreira ali. E foram 6 meses que me deram a certeza que eu falei, não, o que eu amo é estar aqui, ó, na frente da... É a comunicação, é estar aqui na frente da câmera, é estar conversando. E tem que ter coragem, né? Se você não tivesse dado esse primeiro passo, né? É assim, eu falo muito que o medo, ele impede a gente de viver os nossos sonhos. Sim. Então, assim, você não pensou, porque se você fica presa ali no financeiro e fala, poxa, eu vou ter que... Você não teria tido a oportunidade de estar onde você está hoje e ter construído isso. Então, eu falo muito isso para as pessoas. Coloca o medo de lado, fala assim, ó, fica aí, você é bom para atravessar a rua, mas eu vou pegar essa coragem e eu vou, porque se você escutar a sua intuição, o seu coração, você sabe aonde você tem que ir. E é engraçado que porque assim, eu continuei trabalhando, porque eu não tinha condições de parar, eu trabalho e desde sempre, eu graças a Deus, me sustento, né? E aí eu falei assim, tá, então eu trabalhava o dia inteiro, catava, nessa época eu já tava com carro, virava, ia lá para outro lado da cidade, fazia o curso até tarde e tal. E aí é engraçado que quando a gente mexe, a gente começa a ativar as energias, as respostas vêm. E as coisas, eu já estava infeliz no que eu estava fazendo e foram acontecendo coisas que me levaram a chegar a um ponto que eu cheguei para o meu chefe e falei, você tá vendo isso aqui, ó? Fazia assim, ó. Eu não dormi essa noite, tanto nervoso, que aí, enfim, sabe quando tem pessoas que foram essenciais? Por isso que eu falo, por pior que seja o que você esteja vivendo, saiba que aquilo tem um propósito, aquilo tem um porquê de acontecer. É claro que naquele momento eu tava pé da vida com o que estavam fazendo comigo, tentando puxar meu tapete e tal. Só que se não fosse isso, eu estaria provavelmente lá, reclamando, igual a maioria das pessoas ficam, né? Infeliz. E aí eu falei, gente, eu vou fazer uma loucura. Vou me dar 6 meses. E aí, nesse processo, na época tinha o Orkut, tinha uma agência que entrou em contato comigo pelo Orkut. Ai, gostamos do seu perfil, tal, você não quer passar aqui na agência? Eu passei lá, fiz umas polaroids. Perdão. E aí eu voltei para casa, naquele mesmo dia me encaminharam por um teste da Renner, me lembro certinho. E aí fiz o teste, depois o Booker ligou, né, a pessoa que passa os testes, falou, você tá editada. Eu falei, o que é tá editada, né? Ah, Fernanda, você tá entre as selecionadas pelo diretor, enfim. Eu mal tinha me desvencilhado. Ué, mas você pediu. E aí veio... E graças a Deus, eu falei, e eu cheguei, pedi demissão, e nos próximos, eu falei, vou me dar 6 meses e vou ver, vou sentir. E aí, para aquela Fernanda, que era super, nossa, qualquer centavo, viver de tipo, não sei, a gente até brinca, né, no mundo da publicidade, que tem mês que você tá rico, tem mês que você tá pobre. Né? Porque tem mês que você faz vários comerciais e tem mês que você não trabalha nada. E as coisas foram acontecendo. E uma coisa até que eu queria falar, que além de ter essa coragem dessa questão do financeiro também, mas tem muito do ego. Porque quando você, sei lá, você vai em algum lugar, você conhece alguém. Ah, qual é o seu nome? Ju, o que você faz? Trabalho não sei aonde. Sim. Trabalho na Nestlé, trabalho na Friboi. O que você faz? Qual é o seu nome? Fernanda. O que você faz? Sou atriz. Você faz só isso? Tipo, é seu hobby? Então, eu saí tinha um status quando você tá numa multinacional. Eu entendo bem isso. E aí eu falo assim, tanto que na época, tive um casamento anterior, eu até perguntava assim, você vai ter orgulho de mim? Porque gera esse medo, porque assim, você fala, você é atriz, só tipo...
Mas você sabe, Fê, que não é só isso. Hoje em dia tem muitas profissões que não têm nome, porque você, de novo, você falou, nós somos multifuncionais. Sim. E eu lembro que os meus filhos, os meus cargos sempre foram a diretora de produto comercial, mas eu fazia tudo, era, Sim. enfim, novos negócios, enfim. E daí um dia meus filhos me perguntaram, mãe, o que você faz? Eu parei, eu olhei, eu falei, eu construo sonhos. Sabe por que eu falei isso? Porque no meu a última transição, né, que eu fiz ali, que eu tava no grupo da Arenco, eu cheguei lá por esse motivo, que alguém jogou no grupo dos executivos no Brasil, assim, preciso de alguém que resolva, que realize um sonho aqui. Olha só. É que eu não vou falar nomes, são pessoas famosas, sim. mas assim, realize um sonho de construir uma plataforma de B2C, enfim, com todas as fábricas, e jogaram o meu contato. Ali falou, a Ju faz isso. E nisso me veio, quando meus filhos me perguntaram, eu falei, eu realizo sonhos. Por quê? Porque eu nunca tive medo de aprender. Eu, assim, acho que a gente tem muitas coisas em comum, que é isso, assim, a gente tem uma capacidade de aprendizado tão grande que se as pessoas entenderem que qualquer hora que você queira, você pode transformar a sua vida e você pode mudar, que você precisa de repertório. Sim. Então, você pode estudar, você não tem dinheiro para fazer um curso agora, compre os livros, mas estuda no livro, não fica pegando ali conteúdos rasos, entendeu? Se aprofunda no assunto para ver se realmente é aquilo. E se for para ser aquilo, primeiro que você tem que se ver já nesse lugar, que eu acho que quando a gente fala da lei da atração, enfim, do construir, é muito sobre isso, é você se visualizar e se ver naquele lugar, que eu tenho certeza que você vai chegar nesse lugar aí que você estava falando, fazendo a continha. E a abundância, ela vem de mão dada, porque você entra no seu propósito, porque você tá com o seu coração ali. Então, enfim, é sobre isso, sabe? É sempre você se entregar um pouco mais e sair do ego. Porque nada mais o ego, ele tá te falando, é o medo do julgamento alheio. Exato. E, de verdade, ninguém tá nem aí pra você. Tá nem aí, Não, mas é isso daí mesmo. Enfim, e aí trabalhei muito. Nossa, fiz muitos comerciais, tenho mais de 300 comerciais aqui no Brasil, fora. Cheguei a gravar na Venezuela, na Argentina, comerciais que gravei aqui, que veicularam no mundo inteiro. Então, assim, foi incrível. Desenvolvi ainda mais essa questão da oratória, de falar, e aí até com o tempo vai passando, o mercado vai pedindo perfis diferentes, e aí eu vi que para a publicidade o meu perfil já não estava mais tão requisitado. E falei, poxa, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de me comunicar. E aí eu fiz o curso de mestre de cerimônias, comecei a trabalhar como mestre de cerimônias. Já apresentei programas na TV, na internet também. E aí até que eu gosto muito de falar. E aí eu criei o Papo com Chá, que hoje é um podcast que está em stand-by, mas Papo com Chá vai voltar. Porque eu sou uma pessoa que gosta muito de falar. E desde criança, desde que eu me entendo por gente, eu sou uma pessoa que ama chá. Quando eu entrei na escola com 3 anos, minha mãe colocava chá na minha lancheira. Então, eu tenho essa questão com chá. E o Papo com Chá nasceu porque toda vez que eu viajava, eu fazia stories e as pessoas falavam, Fê, é tão legal porque eu viajo com você. E eu gostava, sabe? Eu me conecto através de histórias. Eu adoro conversar com as pessoas, entender. Quando eu viajava, eu gosto de conversar com um nativo. Eu gosto disso. Sentar com o tiozinho da esquina que tá ali tocando, falando, jogando papo fora, que você mergulha ali. Sim, eu lembro quando uma vez eu fui pro México, eu fiquei conversando com a moça da banquinha lá, das pirâmides de Teotihuacan lá. E sabe, é isso. Eu me encanta. E o Papo com Chá, surgiu o perfil Papo com Chá, que eu fui mostrando as viagens que eu fui fazendo, e depois fui fazendo bate-papos. Eu nem falo que é entrevista, porque eram bate-papos mesmo com algumas pessoas muito conhecidas. Comecei com a Monja Cohen, a Hector Albertazzi, a Flávia Junqueira, que é uma artista que eu amo, foi assim, eu era apaixonada sou apaixonada pelos quadros da Flávia Junqueira. E aí um dia eu falei, o não a gente já tem, né? Então mandei uma mensagem no Instagram da Flávia. Eu falei, oi Flávia, eu tenho um perfil assim, Papo com Chá. Você toparia
bater um papo comigo? E aí, depois de um tempo, ela respondeu, claro. E hoje, eu posso dizer que eu sou amiga da Flávia. Muito legal isso, né? Assim, eu gosto tanto que uma vez ela me convidou para participar, para ajudar a montar os balões de um cenário, de uma foto que ela ia fazer. Então, assim, em casa hoje, graças a Deus, eu tenho um quadro dela. Então, é tão legal essa troca. E fiz com várias pessoas até que veio a pandemia. E aí a gente não podia mais se ver pessoalmente. E eu falei, o que eu vou fazer com o Papo com Chá? Live, né? A pandemia, live. Todo mundo fazendo live. Fiz diversas lives. Nossa, falei com gente do mundo inteiro. Meus amigos de fora, enfim. E quando a pandemia retrocedeu, eu falei, e agora? Vou fazer podcast, porque estava começando. E eu tenho um amigo, Cláudio, da Videologia, que é uma produtora, que foi muito querido. E unimos forças e fizemos o Papo com Chá. Foram 2 temporadas. A primeira temporada trouxe pessoas com histórias inspiradoras. E a segunda temporada eu já falei com amigos meus que moram fora, dando dicas dessa questão de viagem, que é algo que faz parte do meu jeito de viver, do meu cotidiano, enfim, essa questão Sim. de... sou muito ávida por aprender, por conhecimento, eu sou assim, enfim. E aí, depois então, eu tô aqui assim, ó, só me cutucando, querendo te... E nisso também, fazendo trabalho de mestre de cerimônias, isso, daquilo, apresentadora. Até que lá na época da pandemia, as lives começaram a surgir como uma forma de vendas também. E aí eu fui entender, falei, olha só, apresentadora vendendo. E eu busquei uma brasileira que mora na China há muitos anos. Essa história é muito legal. Especialista em live shop. Eu fiz a mentoria online com ela. E fiz para entender realmente o que era live shop, né? E foi aí que eu vi que o que estava sendo feito aqui não era. Né? Porque uma live, para ela acontecer, você tem que ter uma estratégia, você tem que ter técnicas, não é simplesmente ligar a câmera e sair falando. Começo, meio e fim, né? Exato. Tem que ter. E também tem que ter a consistência, enfim. E eu falei, olha... E aí comecei a apresentar, inclusive apresentei em dupla durante 24 horas o lançamento de um app lá em Brasília. Foi uma loucura. 24 horas. Foi bem... Que aplicativo que era? É um aplicativo voltado para lives também. Mas foi muito legal, foi uma experiência incrível. E até porque foi transmitido ali pelo Instagram, só que teve alguns momentos que nós estávamos no estúdio do Correio Brasiliense. Sim. Que foi transmitido pela TV. E voltar para aquela... Porque, assim, uma coisa é você estar em frente a um celular. Outra coisa é você estar em frente às câmeras ali. E foi tão legal. E, na época, eu tenho uma sócia, a Pamela, que a Pamela começou trabalhando... Que é uma pessoa também que vem de uma transição. Ela era funcionária pública. Largou toda essa estabilidade para também... buscar o que ela amava. Ela começou como consultoria de imagem, que moda também é uma coisa que ela ama, e foi fazer cursos em Paris, fez de cool hunting e tal, tá trabalhando também com branding, e eu falei, Pamela, acho que a gente pode unir as forças, a gente super se complementa, e vamos criar a Live Now. E na época, a Pamela foi comigo para Brasília, e ela foi me dando, porque aconteceram N coisas lá, que enfim, coisas de bastidores. E que a Pamela falava, não, Fê, faz assim, faz não sei o quê. Porque na hora você fica tão... E era assim, foram 24 horas e eu não tinha roteiro. Mas você não sabia que você ia gravar 24 horas? Não, eu sabia. Só que eu cheguei lá e eu achando que iam me passar um roteiro e tal. Não me passaram o roteiro. Então, eu tive que improvisar. E aí, eu parei. E eu falei, eu precisava disso. Eu precisava passar por esse teste de fogo para ver a minha potência.
para ver o quanto eu consigo dar conta. Porque foram... Nossa, eu batendo. Desculpa aí, gente. Tac, 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 né, Fernanda? Mas assim... Porque eu não improvisava há muito tempo. Até quando eu trabalhava no SBT, eu era assistente de... Tinha um roteiro. E ali, tá na câmera, e pensar, e agir e tal. Aquilo, eu saí de lá, tipo... Ô Fê, mas você percebe, é isso. Você criou, você fez uma jornada, uma trajetória tão rica. E assim, a gente às vezes olha pra trás e fala, o que trabalhar na Friboi me deu? Não, deu. Você aprende a falar línguas diferentes, com pessoas diferentes, com executivos diferentes. É isso que eu falo, você aprende a se comunicar com diversos tipos de pessoas. Então, nada é em vão numa trajetória. É lindo isso, porque quando você coloca, fala assim, eu me dei o valor, não, você construiu esse valor. De novo, não é a sorte, é a boa sorte. Para criar um produto extremamente democrático. Exato. Eu acho, porque assim, a gente tem essa tendência de precisar da aprovação do outro. E ainda era muito novo essa questão de live. Só que ali eu falei, eu dou conta. Não que, talvez, eu sabia, mas eu precisei passar por um teste de fogo para ter certeza de que... Fernanda, eu tenho mais de 15 anos de experiência em comunicação. Você trabalhou... Eu tive como professor um dos maiores comunicadores da TV brasileira. Então, assim, queira ou não, a gente acha que não é nada, mas, poxa, a gente aprende tanta coisa, sim, né? Na vivência ali, na experiência. Então, eu trago tantas lições de coisas que eu vivi ali com o Silvio Santos, apesar de não estar lá apresentando o programa, mas, assim, coisas que eu lembro que ele fazia, que eu falei, gente, e hoje em dia eu faço... E aí, assim, eu sou uma pessoa também que procuro mesmo, eu acho que a gente sempre pode aprender, então eu tô sempre fazendo cursos, sempre, eu estou sempre buscando. E aí você começa a ligar os pontos e falar, nossa, olha, eu faço assim, porque eu tive essa escola, por exemplo, essa questão de explicar muito bem, que é uma coisa muito necessária na live, porque a live, ela tem as pessoas entram e saem muito na live, né? Ai, gente, fugiu a palavra. Rotatividade. Isso, muito grande. Então, você tem que estar batendo ali o tempo inteiro falando a mesma coisa. Quando entrar, ela conseguir pegar o gancho. E aí eu parei, eu falei, gente, o Silvio fazia isso. O Silvio, se você pegar ele se comunicando, falando da telecena, do que for, ele vai, ele explica, ele replica e fala com calma. Então, às vezes a gente acha que não sabe, mas quando você é testada, é realmente incrível. São as sementinhas que são plantadas porque a gente aprende pelo exemplo, né, Fê? Exato. Então, assim, eu acho que essas pessoas que passam essas grandes figuras que passam pela nossa vida, nessa construção da sua jornada, elas plantam essas sementes que na hora você não percebe. Eu tive grandes líderes, tive péssimos líderes e tive grandes líderes. E daí também escolhe o que não fazer e o que fazer. E como replicar isso, né? Então, acho que assim, toda jornada ela é muito enriquecedora. Porque você é uma caixinha de Pandora. Você tem tanta informação. É que nem você dá uma mentoria. A pessoa não está pagando por uma hora de mentoria ou por uma mentoria. Ela tá pagando por todo o seu... 25, 30 anos de construção que você vai ajudar ela a não fazer os mesmos erros. Sim. Então, você vai estar dividindo o seu conhecimento com ela. Eu acho isso muito lindo. E quando você criou a Live Now, que eu acho bem legal, é um produto super... Primeiro, é mais um canal de venda. Sim. Né? E eu acho que a gente mudou muito a forma de vender, o que a gente estava falando antes de entrar aqui. Legal, a gente tinha marcas que têm uma identidade visual muito bacana, tinha uma fotografia muito legal, só que isso não vende mais há muito tempo. Então, começou a se falar muito de branding. Por quê? Porque você vai construindo as suas comunidades e você gera conexão. Você precisa de conexão para vender. E a live é a melhor forma de criar comunidade. Total. Então, eu falei assim, gente,
gente, eu vou... a Live Now, ela surgiu com esse objetivo de democratizar esse ecossistema de live shop para esses pequenos e médios empreendedores, porque, assim, muitas vezes as lives que você assistia aqui no Brasil, eram lives gigantescas, e a pessoa fala, ai, mas eu não tenho. Gente, a live é super democrática, você precisa ter um celular, uma internet boa, iluminação, é claro, ter uma estratégia traçada ou as outras técnicas, mas, assim, o custo é baixíssimo. E as pessoas têm que entender que ela une o melhor dos dois mundos, eu falo. É a agilidade do digital com a experiência do físico, essa humanização que as pessoas tanto pedem. Gente, a live, ela é um celeiro de dados do seu cliente, da sua comunidade. E hoje em dia a gente sabe o poder que tem os dados. Então, assim, o custo é baixo, é mais um canal de venda. Às vezes a pessoa fala assim, ai, Fernanda, mas eu tenho medo de fazer uma live e aparecer 10 pessoas. Quando tem 10 pessoas dentro da sua loja física, simultaneamente querendo saber do seu produto? Exato. E assim, pode ser que dependendo do teu produto, da entrega dele, se converter 50%, 30% tá ótimo. Depende do ticket médio. Então, mas o que as pessoas também não entendem é que a live, ela tem esse poder de... É um resultado residual. Ela começa a amadurecer, né? Porque assim... Às vezes a pessoa olha e fala assim, mas eu não vendi nessa live. Mas o impacto que você gerou? Exato. E o conhecimento da sua marca? Talvez naquele momento o produto que você apresentou, ou a pessoa não tem interesse, ou também não está acessível para ela. Só que se você gerou uma conexão com essa pessoa, você pode ter certeza, quando ela precisar daquele produto, ou ela tiver dinheiro para comprar, ela vai comprar de você. É o famoso awareness com branding, né? Que o branding é quando a pessoa lembra de você quando você precisa de algum produto. Exato. Você fala assim, vai lá na Fê que ela vai te ensinar a fazer live. Essa criação de comunidade, essa conexão, a live, ela é incrível. E uma live, gente, não é só vendas. Pode ser de educação, pode ser de awareness, enfim. E as pessoas falam, ai, Fernanda, mas tem que ter uma celebridade, tem que ter um influenciador. Não. E aí eu falo que você, dono da sua marca, você é o melhor influenciador. Por quê? Um influenciador, é claro, ele pode trazer quando você quer atingir um público grande. Mas nem sempre isso vai converter. Então, você quer esse aumento, essa amplitude, que chegue em mais gente. Você pode usar um influenciador, mas isso não vai gerar não é certeza de uma conversão alta. Mas quando você, dono da sua marca, fala de como a sua marca nasceu, de qual é o propósito da sua marca, o público vai entender que você não está sendo pago ali para falar. Sim, tem uma jornada, tem um storytelling, né? Você consegue Essa contar. conexão é muito grande. E aí eu falo, ao invés de trazer pessoas famosas, traga seus clientes. Sim. Porque quem está assistindo uma live e vê um cliente falando do produto, ele vai falar, nossa, ele não está sendo pago. Prova social. Exato. Né? Então, assim, e aí eu falo, gente, por que não fazer live? Sim. E você vê vários cases agora, né? Eu sempre trago o case do Adib aqui da CIMED. Ele é um cara que se colocou ali, ele parou de pagar um monte de influenciador e ele foi lá e mostrou a cara dele. E o mais legal é que ele consegue transbordar isso na cultura da empresa. Sim. Então tem ele, o Rony é assim da reserva. Então, assim, você vê muitas... Os CEOs, os sócios fundadores tomando essa frente, porque, de novo, a imagem não vende mais. Só a imagem não vende mais. Ela já vendeu. Exato. Né? Quando tinha época só de revista, sim, Capricho, sim, só tinha ali. Eu quero aquela calça, sei lá, da marca X, você levava, né? Você ia, é essa que eu quero. Não existe mais isso. Né? Hoje você consegue encontrar o mesmo modelo em diversos lugares, então o que vai te conectar? Então, porque você compra hoje por emoção, exato. É conexão. Então, se você tem a pessoa, quem é a melhor pessoa para falar sobre o seu negócio? É quem fundou. E aí, quando a pessoa fala assim, Fernanda, mas eu tenho vergonha, eu não quero. Inclusive, foi falado muito na NRF esse ano, de você ter funcionários que tenham o mesmo propósito da sua empresa. Então, você pode colocar, sim, um funcionário seu, não tem problema nenhum. Perfeito. Contanto que ele faça um match
com o seu propósito, que ele represente a empresa, não tem problema nenhum se você tem vergonha de aparecer. Mas a melhor coisa, ainda, eu acho que você é o melhor vendedor, porque você vai saber explicar exatamente o seu produto ou o seu serviço, porque é o que eu falo, live não vende só produto. Você pode vender produtos e serviços. Ô Fê, para as pessoas te encontrarem, é só entrar ali, mandar um direct para vocês? Pode mandar um direct, o Instagram é livenow_br. Eu vou marcar depois aqui tudo, mas Tá, pode e falar. também tem um WhatsApp, tem o site livenow.com.br, tem um link para o WhatsApp também, que a Legal. gente tem um número lá para entrar em contato, responder. Porque a gente também acaba entendendo qual é a dor do cliente. E a gente ajuda nessa trajetória, nessa construção de estratégia para a pessoa começar a fazer as lives. Sim, e eu acho que, voltando lá no comecinho do nosso papo, tantas pessoas passando por transição de carreira, querendo entrar num mercado novo, nada mais fácil do que algo que não vai te gerar um custo alto para que você consiga atingir bastante pessoas, né? Exato. Então, assim, acho que o que a gente quis trazer aqui hoje é contar como que a Fê fez essa jornada tão linda de carreira, de transição, mas mostrar que isso gera repertório. Então, você, na sua transição, olhar para o seu repertório com muita amorosidade, né, de construção, e que qualquer coisa é possível. E que o produto que você tem hoje, né, ele pode ser vendido de diversas formas. Exato. Então, assim, é só você querer ter e precisa ter propósito. Daí Com você precisa ter certeza. valores, propósitos e princípios, e daí trazer isso para a cultura da sua empresa, porque daí você dissemina muito mais. Exato. Eu acho que a experiência... se eu não tivesse passado pelo mundo corporativo, talvez hoje não teria esse feeling de empreender, né? Porque é a primeira vez que eu empreendo, apesar de antes, trabalhava para mim, mas a montar uma empresa, e eu acho que tudo nessa vida, é o que eu sempre falo, por pior que seja, às vezes vem uma demissão, a pessoa entra em desespero. Gente, não entre, porque tudo tem o seu propósito. Por pior que seja naquele momento, você não consegue ver o porquê que aquilo está acontecendo na tua vida, mas nada acontece por acaso. Isso é uma coisa que eu acredito muito. Porque tudo é luz e sombra, né? Então, se você só focar na sombra, ela vai se ampliar. Então, quando você consegue olhar por perspectivas diferentes, isso te abre uma outra porta. Então, é sobre isso que você está falando, né? E eu vejo que as pessoas estão passando por esse momento. Então, assim, quem sabe parar e escrever agora o que é seu sucesso, o que é ter sucesso para você, às vezes nem você sabe. Exato. Às vezes nem você escreveu sua meta. Qual é a sua meta? Eu sempre falo sobre isso. Porque as pessoas, elas robotizam, elas entram numa loucura do dia a dia e esquecem para que elas estão fazendo aquilo. Sim. Então, se você não sabe também para onde ir, qualquer caminho serve, né? E eu não quero ser qualquer caminho, eu acho que vocês também não. Então, acho que é para isso que a gente, né, montou aqui e falou sobre isso hoje. Fê, muito obrigada. Imagina, foi eu que agradeço. Passou super rápido. Eu gosto, né, gente? Eu tenho um problema com esse negócio de falar. Eu falo. Se deixar, eu me também. entrego. Eu sou assim, gente. Não, eu já tenho aqui em mente outro tipo de programa, porque eu falo muito, dá para gravar o almoço, o jantar, tudo. E acho que são os papos mais gostosos. E quando você fala da live, que chama tanto a atenção, que é uma coisa rica, que remete muito aos programas ao vivo. Exato. Né? Porque ali pode errar, e o errar faz parte, é engraçado. Assim, você tem que ser, é o que eu sempre falo, gente, tem que ser natural. Sim. Né? É claro, tem técnicas, mas quanto mais natural, quanto mais você trouxer a conversa da live para uma conversa entre amigos... É isso. E seu gato vai aparecer. Outro dia eu tava gravando uma e meu gato começou, acho que ele tava vendo eu falando. Ele começou. Daí eu assim, ó, gravando, eu rasgando um pedaço de papel, fazendo uma bolinha. Daí não sei quem tava do outro lado, eu não lembro se era o Ramush, fez assim: tá tudo bem aí? Eu não, tá tudo bem. Tá tudo bem, é só o gato. É só meu gato aqui. Traz o gato pra cena, gente. Esse aqui é o fulaninho. Todo olha, mundo tem gato, é que nem aquele. Eu tenho 3 cachorras. Nas lives elas apareciam. E, gente, as pessoas adoram isso. Porque humaniza. As pessoas têm filho, as pessoas têm marido, ou tem esposa, ou tem namorado, ou tem mãe. É isso, Exato. É você se entender e colocar ali como ser humano, livre de máscaras e de tirar esse véu e falar, estou aqui por inteiro.
né? Não, com certeza. Ainda mais nos dias de hoje que as redes sociais é tudo muito engessado, né? É tudo muito... Por isso que eu falo, eu quero desmontar. Você vê uma mulher linda dessa, olha que história linda. Não é? Eu gosto, eu acho que a gente precisa quebrar essas crenças. Fê, muito obrigada. Foi uma delícia ter você. Foi uma delícia esse bate-papo, essa troca. Foi muito gostoso, gratidão.